Bom dia, pessoal. Estou gravando o nosso encontro hoje, domingo de manhã. Bom domingo a todos. Vamos iniciar o nosso encontro com a nossa oração inicial. Vamos fazer essa experiência do encontro gravado e eu peço que todos participem. A participação será você ver toda a gravação, ler as passagens bíblicas, faz as orações nos momentos orantes e depois você vai ao grupo e faça os seus comentários, dúvidas. Não deixe de participar, é muito importante. Então, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A nossa oração será o Salmo 119, 118 para os que têm a Bíblia da Ave Maria, versículos do 164 ao 169. Eu vou ler o Salmo, vocês depois vão ler nas suas Bíblias, parem um pouquinho o encontro, dá um pause, leiam e marquem aquele versículo que mais tocou o seu coração, façam um ritmo de oração. Sete vezes ao dia eu te louvo, pelos teus justos julgamentos. Muita paz para os que amam tua lei, não há tropeço para eles. Eu guardava a tua salvação, Senhor, pois cumpri os teus mandamentos. Minha alma guardou teus ensinamentos, amei-os intensamente. Tenho observado teus preceitos e teus ensinamentos. Diante de ti, todos os meus caminhos. Chegue a minha súplica à tua presença, ó Senhor. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. O nosso encontro de hoje, o tema, nós estamos entrando numa nova fase, já mais próximo do sacramento da Crisma. A gente não sabe a data, mas deveremos estar preparados. Nós vamos agora, nos próximos encontros, tratar de sacramentos. Já tratamos sobre a igreja, aprendemos muita coisa sobre a igreja, e hoje o nosso tema será: Deus age em nós através de sinais sagrados. A nossa leitura vai ser o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. Pause, marque a sua Bíblia. Eu vou ler e vocês vão acompanhar, ou primeiro ouçam, vamos se acostumar primeiro a ouvir, e no segundo momento vocês vão ler a passagem e observar e marcar versículos que vocês acharam interessante ou que tiveram dúvida para depois compartilhar. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora faça a sua leitura.
e vamos fazer um pequeno estudo dessa palavra. Leia 2 ou 3 vezes e vamos fazer a seguinte reflexão, respondendo a estas perguntas. Com quem Jesus se encontrou e onde? O que significavam essas pessoas para Jesus e o que foi que Jesus fez? Qual a promessa de Jesus para eles e para nós? Reflita, responda e depois compartilhe as suas reflexões. Vamos também fazer ecoar a palavra. Escolha o versículo que mais tocou seu coração e repita-o. Depois envie no grupo para compartilhar. Assim a gente torna o nosso encontro mais dinâmico, com mais participação, fica uma coisa bem bacana. Conto com vocês para que a coisa seja bem legal mesmo. Vamos continuar. A meditação. Teu servo medita a palavra. Nesta meditação, hoje, a gente vai começar o nosso estudo dos sacramentos. E para compreender os sacramentos, é muito importante compreender a liturgia. Vamos entender um pouquinho o que é isso, o que é liturgia, o que é sacramentos. Então, nesta meditação, nós vamos ter esse aprendizado, que será tema deste encontro e dos próximos. Então, vamos começar. O povo de Israel louvava a Deus 7 vezes ao dia. Lembra que nós vimos no Salmo, né? 7 vezes eu te louvo, Senhor. É a participação do povo na ação de Deus em seu cotidiano. É a liturgia. Então, a liturgia é aquela interação do povo para com o seu Deus, que já havia desde o início do povo de Deus. Desde que Deus começou a caminhar com o seu povo, o povo judeu já tinha esse costume de estar sempre em contato com Deus. Hoje, na Igreja Católica, nós temos a liturgia das horas, que a gente faz 2 vezes ao dia. De manhã são as laudes e de tarde são as vésperas. E padres, freiras, as pessoas que são mais dedicadas, elas fazem as orações mais vezes ao dia. Também podemos rezar o terço. Então, todos esses tipos de ação do povo com Deus é chamado de liturgia. A liturgia significa serviço, obra do povo e para o povo. Na tradição cristã, a liturgia significa que a Igreja, povo de Deus e corpo de Cristo, participa na ação de Deus. Vamos lembrar que a Igreja somos todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então, a Igreja somos todos nós, é o povo. Não pensem em igreja como o Papa, são os bispos, são os padres, são também. Mas também é o povo, todo mundo junto, todos nós, cada um com seu dom, formamos o corpo de Cristo. Ok? Vamos lá. Liturgia é o encontro do povo com o próprio Deus. A liturgia, ela envolve todas as celebrações do povo em um encontro com o próprio Deus. Cada celebração litúrgica é um ponto de encontro de amor de Deus para com o seu povo. A principal celebração litúrgica é a missa, a Santa Eucaristia. É a principal de todas. Mas temos outras. Nós temos a liturgia das horas, que eu já falei. Temos as devoções, que são as novenas, os terços, as bênçãos, as procissões e as celebrações dos sacramentos. Tudo isso é liturgia, encontro de Deus com o seu povo. Todas as demais liturgias são ordenadas conforme a celebração principal, a Eucaristia. Jesus também participou da liturgia do seu povo. Jesus era judeu e ele participava de todas as partes, né, litúrgicas do seu povo. E na última ceia ele celebrou com os seus apóstolos a liturgia das liturgias, a entrega de si mesmo na refeição, que é a Eucaristia, o ponto máximo, o ponto mais importante da nossa religião. É o próprio Deus que alimenta a sua igreja, o corpo de Cristo. A liturgia, ela dá vida à igreja. É Deus que nos alimenta, que nos dá alento, que nos anima, nos dá vida nova.
é quando Deus presenteia o seu povo com a sua palavra e com os seus sacramentos. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1076. Olha só. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia da sua Igreja, até que ele venha. Lembra que nós lemos no Evangelho, estarei convosco até o final dos tempos. E também vocês podem encontrar em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Pesquisem essa palavra, leiam, para que vocês se enriqueçam mais. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age, agora na sua Igreja e com ela, de um modo novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos, que consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Toda a liturgia da Igreja e todos os sacramentos servem para termos vida e termos em abundância. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível. Neles age a graça de Deus. E podemos experimentar sua presença que perdoa, que cura, que alimenta, que fortalece e que capacita para a missão o seu povo. Então essa é a função. Os sacramentos são os sinais que Jesus deixou. Ele foi, mas ele ficou conosco. Através de quê? Dos sacramentos. O principal deles é a Eucaristia, que é o nosso alimento. Ok? Então, São Leão Magno, que foi Papa e Doutor da Igreja, ele escreveu assim: o que era visível no nosso Redentor passou para os seus sacramentos. Então, Jesus veio, viveu aqui como ser humano, visível, palpável, mas na ascensão ele voltou ao Pai e ficou pelos seus sacramentos. Ok? Quantos e quais são os sacramentos da Igreja? Quem é que sabe? Então, você pausa um pouquinho e tente pensar quantos são. Daqui a pouco eu vou dizer, tá? Vamos continuar. Catecismo da Igreja Católica, de novo, 1118. Os sacramentos são da Igreja, no duplo sentido de que são por ela e para ela. São pela Igreja porque ela é o sacramento da ação de Cristo, que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. E são para a Igreja, são estes sacramentos que fazem a Igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunicação do Deus Amor, um em três pessoas. Então, depois você vai ter o PDF deste encontro, releia, entenda, compreenda por que os sacramentos são da Igreja, pela Igreja e para a Igreja. Procurem meditar sobre isso. Jesus confiou suas palavras e seus sinais a pessoas de confiança. Quem? Você sabe responder? Pensa aí. Para quem foi, lembrem do que a gente leu em Mateus 28. Né? Quem são essas pessoas de confiança? Ele não as entregou a uma massa anônima, ele não chegou lá no meio daquele povão, daquela multidão e falou sobre os sacramentos. Não, não foi assim. Por isso, os sacramentos são para a Igreja e existem através dela. Os sacramentos são a força do corpo de Cristo. Então, o que é que nos fortalece, cada um de nós, como parte do corpo de Cristo? Os sacramentos. Voltando à palavra de hoje, Mateus 28, do 16 ao 20, observe. Vamos ver aqui o que é que a gente tem que prestar atenção. Jesus reúne os apóstolos. Pediu que eles, depois da ressurreição, quando Jesus encontrou as mulheres que estavam lá no túmulo, ele já ressuscitado, falou para elas: digam para os apóstolos me encontrarem, voltem para Galileia, lá eu os encontrarei.
Isso significa que lá na Galileia foi o começo da obra de Jesus. Então ali, de novo, vai começar aquela caminhada com Jesus, sendo que agora ele já ressuscitado com o Espírito Santo. Então ele reuniu os apóstolos lá naquela montanha. Para quê? O que foi que Jesus fez? Volte lá na palavra e veja. Uma missão: anunciar o reino de Deus e fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? Despertar a fé nas pessoas. Pessoas não conheciam o reino de Deus, não conheciam Jesus, como hoje também, muitas pessoas não conhecem. Então, a missão dos apóstolos era despertar a fé nas pessoas, falar do reino de Deus, anunciar o reino, despertar a fé. Quando essa fé está desperta, já depois de uma pouca convivência com as pessoas, elas seriam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam que tem uma ordem aí. Primeiro, a pessoa tem que ter fé e depois vem os sacramentos. Não adianta batizar assim, vamos batizar 1000 pessoas hoje, as pessoas não sabem nem o que estão fazendo, então isso não adianta. Primeiro elas têm que receber o anúncio, conhecer Jesus Cristo e aceitar, dizer, eu quero ser batizada, eu desejo, eu quero seguir Jesus. Aí sim, recebe os sacramentos. Quantos são os sacramentos? Então vamos ver aqui, vamos ver se vocês acertaram. Os 7 sacramentos da igreja são o batismo, a confirmação, a eucaristia, a reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem e matrimônio. Os 3 primeiros, batismo, confirmação e eucaristia, são os sacramentos da iniciação à vida cristã. Então a pessoa aceita Jesus, quer seguir Jesus, ela é batizada. Depois ela é crismada, que é a confirmação do batismo. E depois ela recebe a Eucaristia. Nos dias de hoje a gente troca, né? Depois do batismo já faz a primeira comunhão, mas isso no momento que a gente for estudar cada sacramento, a gente vai ver esses detalhes. Depois nós temos a reconciliação e a unção dos enfermos, que são os sacramentos da cura, da libertação. E depois nós temos ordem e matrimônio, que são os sacramentos do serviço. Nós vamos ver em cada encontro esses sacramentos individualmente, ok? Meditação, para que a gente possa complementar o nosso estudo, eu coloquei aqui algumas passagens. Vocês vão ter o PDF, vejam cada uma delas, meditem sobre elas, tá? São 6 passagens, tá, pessoal? Meditem, façam um estudo de cada uma delas para enriquecer o nosso estudo sobre os sacramentos. Vamos fazer agora a nossa oração. Teu povo suplica. De coração agradecido, façamos nossas preces espontâneas, de acordo com o que lemos e meditamos no aprendizado de hoje. No final de cada oração, digamos: Senhor, ensina-nos a ser igreja unida e fiel à vossa palavra. Vamos agradecer a Deus por ter deixado os sacramentos. Vamos agradecer a Jesus por ter ficado conosco, por nos acompanhar a cada minuto, a cada dia do nosso tempo. Está sempre conosco, está sempre ao nosso lado. Isso merece muito agradecimento. Vamos agradecer também a Jesus por ter nos deixado uma mãe que nos acompanha também, que nos ajuda, que dá a mão, nos protege, nos ampara. E aí cada um, no seu momento, faça o seu agradecimento ou faça o seu pedido, suplicando a Deus alguma coisa que você queira que realize. Contemplação. Teu servo se dispõe. Na contemplação é aquele momento que você vai se entregar ao Senhor. O seguimento do Senhor Jesus é uma caminhada diária com Ele, seguindo a liturgia proposta pela igreja. Então é necessário que tenha essa oração diária, que tenha um estudo diário, por mais que a gente esteja fazendo as nossas atividades do dia a dia, mas a gente pode estar rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria, pensando em Deus. Em vez de estar com pensamentos fugindo aí, pensando besteira, a gente pode estar rezando pelos que precisam, né? Então vamos responder: o que eu aprendi hoje?
hoje você aprendeu alguma coisa. O que foi? O que foi que Jesus, o que foi que Deus transmitiu para você nesse encontro de hoje? Faça suas próprias ponderações sobre os sacramentos. Anote frases e dúvidas e compartilhe. Então você vai, não adianta só você assistir essa gravação. Você vai ver o PDF, ler, reler, marcar e colocar no grupo. Olha, achei importante isso, achei importante aquilo. Por quê? Porque aí você, com os seus comentários, multiplica o conhecimento. Outra pessoa que não prestou atenção de repente naquele detalhe que você achou importante, vai lá e vai ver, isso daqui realmente é interessante, eu passei batido. Então, no nosso compartilhar, a gente também está evangelizando uns aos outros, ok? Então, vamos agir aqui na contemplação. Oração e bênção. Então, vamos encerrar o nosso encontro com a nossa oração. Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, pela força da vossa palavra, enviaste ao mundo o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece conosco através dos sacramentos. Fazei com que a mensagem da palavra de hoje nos transporte à Galileia e que a caminhada com Jesus se transforme em fonte de alegria e missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus sempre fiel abençoe-nos agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Compromisso da semana: estudar as passagens bíblicas do encontro. Claro, estudar o encontro também. Ok? Bom domingo, pessoal. Tudo de bom. Uma boa semana para todos nós. Uma semana abençoada. Vamos esperar a situação regularizar. E vamos fazer essa nova versão, né, da catequese. Vamos testar, ver como é que vai ficar. E rezar para que tudo se regularize e que já já a gente esteja próximo nos nossos encontros. Um beijo em todos.